Então, pessoal, boa noite. Vamos dar início ao nosso conteúdo de estatística básica, ok? Com uma aula introdutória, beleza? Bom, primeira coisa, vamos falar sobre o panorama histórico, ok? Quando foi inventado, quando foi começada a utilizar a estatística, ok? Então, ela vem desde a antiguidade, né? Vários povos já registravam o número de habitantes, de nascimentos, de óbitos, faziam estimativas das riquezas individuais e sociais, distribuíam equitativamente terras ao povo, cobravam impostos e realizavam inquéritos quantitativas por processos que hoje chamaríamos de estatística. Beleza? Então, desde a antiguidade, o pessoal já registrava o número de habitantes, pessoas que tinham nascido, de óbitos. Então, isso já era o que hoje nós chamamos de estatística, ok? Na Idade Média, colhiam-se informações, geralmente com finalidade tributárias ou bélicas. A partir do século XVI, começaram a surgir as primeiras análises sistemáticas de fatos sociais, como batizados, casamentos, funerais, originando as primeiras tábuas e tabelas e os primeiros números relativos. Ok? No século XVIII, o estudo de tais fatos foi adquirindo aos poucos feição verdadeiramente científica. Godofredo Achenwald batizou a nova ciência ou método com o nome de estatística, determinando o seu objetivo e suas relações com as ciências. Então, passou-se a chamar esse método que vem desde a antiguidade. No século XVIII, ele começou a ser chamado de estatística, ok? Quem batizou esse método como estatística foi Godofredo Achenwald, ok? Que é esse cidadãozinho aí. As tabelas tornaram-se mais completas, surgiram as representações gráficas e o cálculo das probabilidades. E a estatística deixou de ser simples catalogação de dados numéricos coletivos para se tornar o estudo de como chegar à conclusão sobre o todo, que é a população, partindo da observação de partes desse todo, que são as amostras, ok? Então, esses nomezinhos aqui vão nos acompanhar durante uma boa parte dos nossos estudos, ok? População e amostra. Então, nós iremos fazer estudos relativo a uma população, porém, nós iremos pegar as observações a partir de amostras desse todo. Então, vamos pegar amostras da população, ok? Então, atualmente, o público leigo, leitor de jornais e revistas, posiciona-se em dois extremos divergentes e igualmente errôneos quanto à validade das conclusões estatísticas. Ou crê em sua infalibilidade, ou afirma que elas nada provam. Os que assim pensam ignoram os objetivos, o campo e o rigor do método estatístico. Ignoram a estatística, quer teórica, quer prática, ou a conhece muito superficialmente. Ok? Então, quem fica pensando, os leigos, né, que vê no jornal uma pesquisa lá e discorda dela, achando que ela é falha, que ela não prova nada, essas pessoas estão tirando o suor daquela pessoa que foi lá, tanto na prática quanto na teoria, fez a pesquisa, teve seus objetivos, ok? Foi a campo, fez a pesquisa e trouxe os resultados, ok? Então, ela está tirando todo aquele trabalho estatístico que foi feito, ok? Isso muito acontece quando nós temos pesquisas eleitorais ou pesquisas de opinião pública, ok? Pegar o todo é muito difícil,
pensa, quando a gente for fazer uma pesquisa eleitoral sobre uma presidência da República, não é fácil. Nós temos... Quantos nós temos de habitantes no Brasil? Vamos ver agora. Eu não faço a mínima ideia. Alguém sabe? Meu teclado tá bugado. Que maravilha. Ah, é mais fácil escrever Brasil. Brasília, a gente vai para IL. Nossa, gente, por que é uma dificuldade? Brasil. 209,5 milhões. Pensa, pegar a opinião aí. E nem todo mundo vota, né? Teremos que pegar só dos eleitorados, só aqueles que podem votar. O trabalho ia ser gigante. Para o prazo que você tem para entregar uma pesquisa eleitoral, que é curta, geralmente eles querem, os jornais, né, que contratam, eles querem as pesquisas diariamente, semanalmente. Em uma semana, entrevistar aí, digamos que 180 milhões de pessoas, é impossível. Vou nem falar difícil, é impossível. Então, pega-se na prática amostras. Aí sim nós temos que ter os nossos objetivos, os nossos estudos teóricos, para saber como definir essas amostras. Então, pode ser que ocorram algumas falhas, mas é pelo estilo de amostra que foi adotado. Nós vamos ver vários tipos de amostras, tipos de amostragem que devem ser feitas, quais são as melhores e quais são as piores ao longo do nosso curso, ok? Mas vamos falar um pouco sobre os métodos estatísticos. Ficou alguma dúvida até agora, pessoal? Não. O que vocês... vamos lá, uma perguntinha para vocês. Quando se fala estatística, o que vem à cabeça de vocês? A primeira coisa que vem à cabeça. Lohane, o que a primeira coisa vem à cabeça quando te falo estatística? A solução de um problema, ok. Fernando, quando fala em estatística, qual que é a primeira coisa que te vem à cabeça? Probabilidades, ok. João, o que é a primeira coisa que te vem à cabeça? Pesquisa, ok. E Amanda, o que te vem à cabeça quando se fala em estatística? Dados, ok. A estatística ela é um estudo, tá, pessoal? Ela é um estudo que tem uma pesquisa, que tem a coleta de dados, onde nós temos o cálculo, aonde nós temos resultados, aonde nós temos probabilidades de casos acontecer e aonde nós queremos buscar a solução de um problema. Então nós temos uma situação onde se quer fazer um estudo, onde tudo deve ser muito bem planejado e ter a teoria embasada para você realizar a sua pesquisa da forma mais correta, para você encontrar uma solução para aquela sua pesquisa. Beleza? Então temos gráficos, temos tabelas, temos contas, temos média, medidas de posição, temos probabilidade. Então estatística é um estudo bem simples, porém um pouco complexo, tá? Uma falha na sua pesquisa, ela vai anular toda a sua pesquisa. Então tem que ser
bem feitinho, de forma bem pensada e bem detalhada, beleza? Então vamos falar um pouco sobre os métodos estatísticos, ok? Nós temos dois métodos, o método científico e o método experimental, são três, e o método estatístico, beleza? Então, o método científico, muitos dos conhecimentos que temos foram obtidos na antiguidade por acaso e outros por necessidades práticas, sem aplicação de um método. Atualmente, quase todo acréscimo de conhecimento resulta da observação e do estudo, se bem que muito desse conhecimento possa ter sido observado inicialmente por acaso. A verdade é que desenvolvemos processos científicos para seu estudo e para adquirirmos tais conhecimentos. Podemos então dizer que método é um conjunto de meios dispostos convenientemente para se chegar a um fim que se deseja. Então, dos métodos científicos, nós vamos destacar o método experimental e o estatístico, ok? O método estatístico é o método que nós iremos trabalhar nesse semestre, ok? Nós vamos estudar a estatística em si. A estatística experimental, ou o método experimental, é uma matéria específica que vocês têm no terceiro semestre, ok? No terceiro período. Então, nós vamos estudar ela sozinha, ok? Durante um semestre. Nós teremos uma matéria específica para o método experimental. É o método que vocês muito utilizarão durante a vida profissional de vocês, caso forem para pesquisa, ok? Caso forem para pesquisa de campo, ok? Método experimental, ele consiste em manter constante todas as causas, fatores, menos uma, e varia esta causa de modo que o pesquisador possa descobrir os seus efeitos, caso ele exista, ok? Então, por exemplo, eu quero fazer um estudo sobre um substrato em si. Quero saber quais os efeitos dele sobre, dentre outros substratos, e a própria testemunha, para um vegetal em si. Então, eu mantenho constante o vegetal. O vegetal que eu vou utilizar nas minhas amostras vai ser o mesmo. Por exemplo, vou fazer isso com uma hortaliça, uma alface americana, beleza? Então, numa alface americana, eu quero saber se o substrato, por exemplo, sei lá, me falem aí um substrato. Aleatório. Vamos só um por vez aí. Vamos lá, um substrato de galinha. Ok? Substrato seria quase a mesma coisa que um adubo, tá? Então, um substrato aí de galinha. Ok? Eu quero ver se ele surte mais efeito que os outros substratos para o vegetal que eu escolhi, que foi a alface americana. Então, eu mantenho constante o meu fator, que é o vegetal, e eu vario é feio. Eu faço a variação no meu substrato, na minha terra. Então, eu tenho a testemunha. Testemunha é o que? É somente a vegetal direto na terra, sem nenhum nutriente colocado, sem nenhum substrato misturado. Eu faço com o substrato de galinha, faço com o substrato de gado, um substrato de porco, com vários outros substratos, e vejo
se essa é meu substrato que eu escolhi para ser observado, como a minha pesquisa em si é sobre ele, se ele é melhor que os outros, se há uma diferença significativa dentre os outros. Beleza? Oi. Pra? Um artigo científico. É um método experimental, só que vocês vão ver que existem outras coisas na estatística experimental. Nós temos o estilo de delineamento. O que seria o delineamento? É a forma como você vai tratar suas amostras. Ok? Qual a importância de cada delineamento? Como deve ser feita a sua amostra? Sua amostra ela deve ser feita de forma aleatória, sempre de forma aleatória. Então você planta aquele capim, não sei como é que vocês vão plantar, se vocês vão plantar em copos, se vocês vão plantar no campo, vai pegar um espaço e vai plantar. Vocês conseguem plantar naqueles copinhos de 500 ml, porque precisa de bastante espaço por causa da raiz, né? A raiz ela é muito profunda e isso para poucos centímetros de capim. Para poucos centímetros a raiz é muito profunda. Então, num copinho de 500 ml, você consegue realizar o experimento. Tá? Só que, por exemplo, como que eu vou definir quais são as minhas amostras? Eu faço lá, eu planto 50 mudas. Mas você pode utilizar apenas 20 como sua amostra. Mas como definir quais são essas 20? De que forma? É isso que você aprende na estatística experimental. E para saber se há, por exemplo, lá você vai fazer, como é que vai ser o de vocês? Vocês nem sabem ainda, né? Você vai ser plantar e relatar como é que cresceu. Ah, tá. Não, na experimental já não. Você tem que ter um experimento, você tem que ter uma variação. Você não está tendo variação aí, você só está fazendo um relato sobre a germinação. Lá você pode variar, por exemplo, a espécie de capim. Você pode ver qual capim, você faz a mesma condição de terra, por exemplo. Na minha terra eu coloco tantos de nutriente, tanto de potássio. Ah, sim. Entendi. Então. Só que aí a diferença também no método experimental que temos a repetição. Não adianta você só fazer uma vez, você tem que fazer as repetições. São no mínimo 5 repetições. Então, que nem você pode fazer, por exemplo, hoje, você planta hoje e daqui 15 dias planta novamente, faz a mesma quantidade que você plantou hoje, você planta daqui 15 dias e depois mais 15 dias você planta de novo, depois de mais 15 dias você planta de novo. E depois de mais 15 dias você planta de novo. Você vai coletar todos esses dados de todas as repetições, fazer uma média para aí sim você fazer a comparação, o estudo de comparação. Mas aí no de vocês não tem o cálculo, é só em si mesmo relatar, dar uma introdução à metodologia científica que o Fernando falou, né? É mais saber escrever um artigo. Porque tanto é que na minha matéria em estatística experimental, segundo bimestre, a maior nota é o artigo. A intenção é vocês realizarem o experimento. Tudo certinho, lá eu vou relatar que vocês primeiramente tem que entregar um planejamento. Não é só simplesmente fazer, você tem que me entregar um planejamento. Aonde vai ser feito?
Você precisa me mandar as coordenadas geográficas do local. Você precisa me entregar que tipo de solo você vai estar trabalhando. O clima daquele local, qual que é o clima. Qual que é no período que você vai estar realizando o experimento, qual que é a temperatura média. Na verdade, o melhor seria você colocar que seria coletado todos os dias a temperatura média, feita uma temperatura média, coletar uma temperatura média, que dá mais relevância ao seu trabalho. Você primeiro planeja, você coloca quando você vai executar, quando você executa, você tira foto sobre tudo, você relata sobre como foi a execução, qual foi o espaçamento que você utilizou, qual foi o delineamento que você escolheu. Então é bem detalhado já na estatística experimental. E ainda tem um cálculo, que é um cálculo, dizer assim, não muito simples, que aí nele, no final, te dá o resultado. Se teve fugiu a primeira palavra, eu só sei a segunda. Significância. Se teve uma diferença significativa ou não. Beleza? Então, seu estudo é saber se aquilo tem uma diferença significativa ou não. Tendo isso, você escreve. Mas aí eu vou mostrar para vocês que em tabela você mostra o seu cálculo, entendeu? Você faz todo o cálculo lá, para você, né? Você não precisa jogar no artigo. No artigo você só coloca uma tabela. Nessa tabela eu vou mostrar para vocês como é que você identifica aquela tabela, se teve variação ou não. Beleza? Mas é tranquilo. Vamos usar cálculo no segundo semestre ou só no terceiro? Segundo semestre, que é o que vocês estão agora, vão ter também. Vai ter cálculo agora e vai ter cálculo no terceiro. Vocês vão ter cálculo agora, mas tem cálculo difícil, mas é mais do segundo bimestre. Beleza? Mas só que para vocês agora é parecido com o método experimental, com a estatística experimental, porém a estatística experimental é um pouco mais complexa, tá? Mas nada que é um bicho de sete cabeças. Ali vocês já vão sair preparados para muitas coisas dentro da faculdade que vocês vão enfrentar e depois futuramente na carreira de vocês, tá? Mas é isso. Então, no método experimental, nós mantemos constante todas as outras causas e só variamos uma, ok? Para descobrir os seus efeitos. Já no método estatístico, diante da impossibilidade de manter as causas constantes, admitem todas essas causas presentes, variando-as, registrando essas variações e procurando determinar, no resultado final, que influências cabem a cada uma delas, ok? Então, no método experimental, nós temos o controle das causas, dos fatores. Nós conseguimos controlar os outros fatores e variamos apenas aquilo que a gente quer. Já no método estatístico, nós não temos o controle sobre as causas. Então, a variação é muito grande. Quando nós não temos o controle sobre as causas, nós trabalhamos com o método estatístico, ok? Então, a estatística é uma parte da matemática aplicada. Ficou alguma dúvida, pessoal? Por enquanto é teoria. Beleza? Então, a estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e para a utilização dos mesmos na tomada de decisões. A coleta, a organização e a descrição dos dados estão a cargo da estatística descritiva, enquanto a análise e a interpretação desses dados ficam a cargo da estatística indutiva ou inferencial. E o que é estatística descritiva e estatística inferencial?
A descritiva ela envolve a organização, resumo e representação dos dados. As ferramentas utilizadas para isso são as bem conhecidas tabelas de frequência, gráficos, cálculos de medida de tendência central como média, mediana e moda. Lembram disso? Média, mediana e moda? E cálculos de medidas de variação, como variância e desvio padrão. Então, até aqui, tranquilo e calmo. Simples. Alguém pode falar, ah, professor, eu tenho um pouco de dificuldade com tabelas e gráficos. Relaxa, que eu estou aqui para isso. A gente vai tirar essas dúvidas sobre tabelas e gráficos e vocês vão sair tinindo das nossas aulas, ok? Então, até aqui, a maior dificuldade é em leituras de tabelas e leituras de gráficos, ok? E formar tabelas e realizar gráficos, ok? Mas em relação ao cálculo, o cálculo mais difícil seria o cálculo de medidas de variação, que é a variância, e o desvio padrão, que é um cálculo um pouco mais extenso, onde aí sim nós necessitamos muito da calculadora para nos auxiliar, ok? Mas relaxa, vocês têm dificuldade, mas vocês vão ver que ao longo do curso vocês vão, qualquer gráfico e tabela que vocês lerem, vocês já vão interpretar rapidão. Beleza? Já a estatística inferencial, nós estamos sempre interessados em utilizar as informações de uma amostra para chegar às conclusões sobre um grupo maior, ao qual não temos acesso. Nesse sentido, uma ferramenta muito utilizada na estatística inferencial é a probabilidade. Ok? Então, a estatística inferencial, nós utilizamos a probabilidade. Beleza? Então, dentro da estatística, nós dividimos a estatística em duas partes, ok? Que é a estatística descritiva, o próprio nome fala, são duas matérias dentro da estatística básica, que é a estatística descritiva e a probabilidade, beleza? Também chamada de estatística inferencial, ok? Bom, em geral as pessoas quando se referem ao termo estatística, os fazem no sentido da organização e descrição dos dados, desconhecendo que o aspecto essencial da estatística é o de proporcionar métodos inferenciais que permitam conclusões que transcendam os dados obtidos inicialmente. Beleza? Então, nos métodos inferenciais, nós tiramos a conclusão dos dados obtidos iniciais, ok? Então, é todo um processo que nós temos. Primeiro, nós temos uma organização, um objetivo, uma coleta de dados. Aí nós realizamos um estudo em cima desses dados, apresentamos alguns resultados, para aí sim nós termos uma conclusão em cima desses resultados, ok? Assim, a análise e a interpretação dos dados estatísticos tornam possível o diagnóstico de uma empresa, o conhecimento de seus problemas, a formulação de soluções apropriadas e um planejamento objetivo de ação. Beleza? Então vamos ver quais são as fases do método estatístico. No estudo estatístico, normalmente, segue-se um conjunto de passos que designam os por fases do método estatístico. Sendo a nossa primeira fase, a definição do problema. O que nós vamos estudar? Qual que é o nosso objetivo? Então, a nossa segunda fase é planejamento.
Então nós temos que planejar como será feito tudo, ok? Terceira fase é a coleta de dados. A quarta fase é a crítica dos dados. A quinta fase, a apuração desses dados. Sexta fase, exposição ou apresentação dos dados. Sétima fase, análise dos resultados, ok? Bom, definição do problema. Consiste em definir e formular corretamente o problema a ser estudado, devendo examinar se existem outros levantamentos realizados no mesmo campo e análogos, uma vez que parte da informação em que necessita pode, muitas vezes, ser encontrada nesses últimos. É necessário saber exatamente aquilo que se pretende pesquisar. Então, quando nós estamos definindo qual é o nosso problema, se você quer fazer um estudo, por exemplo, sobre o Brix do tomate, ok? Você quer fazer um estudo assim do Brix do tomate, você quer fazer uma comparação com várias espécies de tomate, ok? Bom, primeira coisa, você vai ter que pesquisar se já não há estudo sobre esse caso que você está querendo problematizar. Se já tem, às vezes algumas informações que você necessita pode estar lá. Mas isso também não te impede de realizar uma pesquisa idêntica ou parecida com a do colega. Só que você deve citar algumas coisas que você retira da análise dele ou da pesquisa dele. Você deve citar. Você pode realizar uma crítica em cima do estudo dele. Então, se ele fez um estudo e você vai fazer um estudo parecido, você pode fazer um estudo de crítica, ok? Ou você vai criticar o trabalho do colega, argumentando com o seu... Você fez o estudo e está argumentando em cima do trabalho do colega, realizando uma crítica, ou apenas argumentando que aquilo é correto, você fez igual. Você fez igual não, você fez um estudo parecido e tirou as mesmas conclusões, ok? Então isso entra numa crítica. Na crítica mesmo, tanto pode ser positiva quanto negativa, ok? Então sempre quando você definir um problema, pesquise se não há nada já pesquisado sobre esse problema que você definiu, beleza? Então os objetivos, eles devem ser elaborados de forma bastante clara, já que as demais etapas da pesquisa tomam como base esses objetivos. A elaboração dos objetivos específicos deve ser feita de tal forma que forneça uma primeira indicação das características que precisamos observar ou medir. Beleza? Ficou alguma dúvida? Ok, vou dar sequência. O planejamento. Ele consiste em determinar o procedimento necessário. Ih, meu celular vai desligar. Quando falar no grupo agora, vocês vão ter que me falar, pessoal. Vou falar no chat. Meu celular simplesmente foi de base. Então, o planejamento consiste em determinar o procedimento necessário para resolver o problema e como levantar as informações sobre o assunto em estudo. Deve ser feito o cronograma de atividades a serem realizadas e todas as etapas do método estatístico devem ser definidas nesta fase. Existem dois tipos de levantamentos que podem ser utilizados. Quais são? O censitário, que quando a contagem for completa, ou seja, abrange toda a população de estudo. Então, quando a contagem for completa, quando abranger toda a população de estudo, então é um censo, ok? Por isso nós temos o censo do IBGE, é onde é realizada uma pesquisa de toda uma população.
Então, se nós temos um censo populacional, é realizada a pesquisa, né? Por isso que nós temos aí, de tempos em tempo, a contratação de alguns funcionários para o IBGE para ser feita essa pesquisa, ok? Vão de casa em casa, quando não atende ou quando não tem ninguém, é realizada uma estimativa, ok? Mas é um censo, onde tenta abranger a população inteira, ok? E a amostragem é aquela que vocês mais utilizarão durante o curso de vocês, durante a carreira, ou a carreira profissional, com amostras, ok? Quando a contagem, então, ela for parcial, ou seja, ela abrange somente uma amostra da população de estudo. Então, no planejamento, nós temos que determinar o procedimento necessário para resolver um problema. Beleza? Nós temos que planejar tudo como será feito o seu estudo, beleza? E a primeira coisa que nós temos que fazer é definir o problema. Após definido o problema, nós planejaremos como será realizado o estudo dessa problemática, ok? Terceiro passo é a coleta de dados, né? Após cuidadoso planejamento, onde no próprio planejamento deve conter como será realizado a coleta de dados, ok? Lá deve contar como que será realizada essa coleta de dados. Então, após um cuidadoso planejamento e a devida determinação das características mensuráveis do fenômeno que se quer pesquisar, damos início à coleta dos dados numéricos necessários à sua descrição. A coleta pode ser direta, quando feita sobre elementos informativos de registro obrigatório, ou de forma indireta, quando é inferidas de elementos conhecidos ou do conhecimento de outros fenômenos relacionados com o fenômeno em estudo. Ok? Então, a coleta direta de dados pode ser classificada relativamente ao fator tempo em contínua, quando ela é feita continuamente, tal como a de nascimento, a de óbitos e a de frequência de alunos às aulas. É feito de forma contínua. Então, a nossa frequência ela é contínua. Beleza? É realizada durante 6 meses, que é onde nós terminamos um ciclo. Ok? Então, é durante um ciclo, tá, pessoal? Então, nós temos um ciclo de 6 meses, onde a nossa frequência, né, a nossa lista de chamadas, é realizada de forma contínua. Então, todas as nossas aulas é realizada a lista de frequência. Assim como a lista de nascimento, o registro de nascimento, é de forma contínua, ok? Só que ela ainda não tem um ciclo. O nosso ciclo é ininterrupto, não acaba, ok? Por enquanto, não temos um final para esse ciclo. E do mesmo jeito é realizado os óbitos, o registro de óbitos, de forma contínua. Porém, essa coleta de dados pode ser de forma periódica, quando feita em intervalos constantes de tempo, como os censos, que são feitos de 10 em 10 anos, e as avaliações mensais dos alunos, que é feita de bimestre em bimestre. Ok? As nossas avaliações é bimestrais, não são mensais, são bimestrais. Então, a cada um bimestre é realizado uma avaliação com vocês, ok? E por último, é uma forma ocasional, que é o que está acontecendo durante a pandemia, que é quando feita uma coleta de dados de forma extemporaneamente, a fim de atender a uma conjuntura ou a uma emergência, como no caso de epidemias que assolam ou dizimam populações. Então, esse registro de óbitos que está sendo realizado durante a pandemia, ela está sendo feita de forma ocasional, ok? De forma
esporádica. Então, foi de uma hora para outra. Não teve um planejamento prévio. Aconteceu a pandemia, estourou a pandemia, começou a acontecer óbitos por causa dessa pandemia, começou a ser registrado esse número de óbitos. Ok? E do mesmo caso é o número de infectados, o número de curados. Ok? Ficou alguma dúvida? Podem perguntar, pessoal. Então tá bom. Oi? Tranquilo. A nossa quarta fase é onde nós temos a nossa crítica dos dados. Então, obtidos os dados, eles devem ser cuidadosamente criticados, à procura de possíveis falhas e imperfeições, a fim de não incorrermos em erros grosseiros ou de certo vulto, que possam influir sensivelmente nos resultados. Exemplo, não sei se vocês lembram, mas durante um período da pandemia, não sei se ainda continua, porque eu parei de acompanhar para não prejudicar a minha saúde mental. Teve uma época que não estava sendo repassados os dados da pandemia. O órgão federal não estava repassando os dados que estavam sendo repassados para ele. Então, por isso, tinha um censo que a própria Rede Globo lançava, que era um censo extraoficial, não era de forma oficial, não era um dado do governo federal, não era um dado oficial, era um dado extraoficial, que era um estudo por fora. Então, eles não tinham todos os dados de forma correta, ok? Então, por isso teve muita crítica em cima dos dois lados, ok? Criticando que os dados estavam de forma incorreta, tanto de um lado quanto de outro, ok? Então isso é a crítica, é saber se esses dados estão tendo falhas nesses dados ou não, está tendo uma possível falha ou não. Isso também acontece aqui na nossa cidade, aonde é finalizado às 6 horas da tarde, sai o boletim. Saiu o boletim da relação de óbitos que morreu no dia de hoje, por exemplo. Porém, se uma pessoa falecer hoje, 10 horas da noite, essa pessoa não entra como uma morte do dia de hoje. Hoje é dia 10. Ela entra no boletim do dia 11. Então tá tendo uma falha. Porque essa pessoa teve um óbito no dia de hoje. Se por acaso nós, nos outras cidades, nos outros estados, está tendo uma melhora a partir do dia 11, onde está tendo menos mortes, onde diminui as mortes ou até cessem elas, se Deus quiser, a nossa cidade vai ter essa falhazinha por causa desse probleminha do fechamento do boletim. O boletim deveria ser fechado à meia-noite. Isso é o censo. Quando finaliza o dia? Meia-noite. Então o boletim deveria ser meia-noite. Fecha-se o boletim meia-noite e anuncia nas mídias no outro dia o boletim do dia anterior. Que já é o que acontece. Que eles fecham às 6 horas da tarde, por exemplo, de hoje, mas nós ficamos sabendo pelas mídias amanhã. Então amanhã nós ficamos sabendo sobre os dados de hoje. Porém, se uma pessoa faleceu ou se recuperou durante o dia de hoje, ela entra como no dia 11 e só vai ser apresentado esse dado no dia 12. Então, isso que nós temos que ter, essa crítica em cima dos dados obtidos, ok? Deu para compreender um pouco? Ficou confuso?
Podem falar, gente. Ok. Tranquilo. Então a crítica ela é externa quando visa as causas dos erros por parte do informante, por distração ou má interpretação das perguntas que lhe foram feitas. E é interna quando visa observar os elementos originais dos dados da coleta. Beleza? Então, essa é uma crítica que eu estou realizando de forma externa, já que eu não participo, né, da cúpula daqui da cidade que solta o boletim, né? Eu vejo de forma externa e eu faço essa crítica, ok? Mas é uma crítica construtiva, não estou tentando criticar para desmoralizar como é feito. É uma crítica que seria para somar, ok? Então é uma crítica externa que eu estive realizando agora. A quinta fase do método estatístico é a apuração dos dados, e nada mais é do que a soma e o processamento dos dados obtidos e a disposição mediante critérios de classificação. Pode ser manual, mecânico, eletromecânico ou eletrônico. Ok? Então é aqui onde nós realizamos as contas. Ok? Pegamos esses dados, realizamos as contas, pode ser ela de forma manual, mecânica, eletromecânica ou eletrônica. Ok? Sexta fase é a exposição ou apresentação dos dados. Então, por mais diversas que seja a finalidade que se tem em vista, os dados devem ser apresentados sobre a forma adequada, então tabelas ou gráficos, tornando mais fácil o exame daquilo que está sendo objeto de tratamento estatístico e ulterior obtenção de medidas típicas. Então, após realizar os cálculos, nós vamos apresentar esses dados em formas de tabelas ou gráficos, ok? De forma adequada. E a sétima fase é a análise dos resultados. O objetivo último da estatística é tirar conclusões sobre o todo, a população, a partir de informações fornecidas por parte representativa do todo, a amostra. Assim realizadas as fases anteriores, estatística descritiva, fazemos uma análise dos resultados obtidos através do método da estatística inferencial, que tem por base a indução ou inferência, e tiramos desses resultados conclusões e previsões. Então, quando tem-se ao final, né, as conclusões, por exemplo, durante janeiro de 2021, o número de infecções no estado de Rondônia foi maior do que o pico em 2020. Bom, teve toda uma análise inferencial, ok? Teve todo um cálculo para tirar essa conclusão, ok? E essas são as fases do método estatístico. Ficou alguma dúvida por enquanto? Não. Beleza. Não. Vocês querem uma pausa para tomar uma água? Ou querem que toque o pau logo? Então vamos, nós vamos com a nossa aula hoje até às 9 horas, tá bom, né? Acho que 9 ainda é pouco, mas 9, 9 e 10. Vamos lá. Gente, semana que vem vocês não têm aula de estatística, senão a gente já vai ficar para trás já. Semana que vem é feriado de carnaval. Terça e quarta. Quarta-feira de cinzas, quarta-feira da paixão, não lembro. Acho que é quarta-feira de cinzas. E terça de carnaval. Bom, então vamos para a população e amostra. Bom, primeiramente vamos falar então sobre variáveis.
Então, no ambiente, os fenômenos observados podem ser ligados a um dado conjunto de resultados possíveis. Desta forma, variável pode ser entendida como qualquer quantidade, qualidade, magnitude de uma característica que pode possuir valores numéricos. Então, a variável ela pode ser entendida como uma classificação ou uma medida, uma quantidade que se altera em cada caso ou unidade de estudo, uma propriedade no objeto de estudo que pode ser medida e enumerada. Variável é, convencionalmente, um elemento representante do conjunto de todos os resultados possíveis de um fenômeno. Uma variável pode ser classificada em dois tipos. Então, pessoal, resumindo o que é variável. Algo que possui uma variação, que ela possui valores ou nomes diferentes. Então, uma variável pode ser um sexo, entre masculino e feminino, tem uma variável. Então, dentro do sexo tem o masculino e o feminino, é uma variável, ok? No animal, eu pensei na palavra agora e ela fugiu, mas seria macho e fêmea. Não é o sexo do animal, é o sexo, não é o sexo que fala. Se puder ficar muito tempo acordado. Bom, mas são isso. Uma outra coisa que pode variar é a cor dos olhos. Varia. Temos castanho, verde, azul. Acho que eu tenho castanho claro, castanho escuro, o verde, o azul, o preto. Não sei se tem mais cor de olhos. Algo que varia, idade. De uma pessoa para outra ela varia. Eu, por exemplo, tenho 28 anos. Uma outra pessoa tem 25, uma outra tem 53. Então, é algo que se varia. Beleza? É tudo aquilo que possui uma variabilidade, tudo aquilo que muda. Pode ter várias mudanças na mesma pergunta, beleza? Então, essa variável ela pode ser classificada dessa maneira: quantitativa e qualitativa. Alguém tem ideia do que seja uma variável quantitativa e uma variável qualitativa? Podem falar ou escrever. Pode chutar, gente, sem medo. O que você pensa quanto o quantitativo? O que essa palavra te lembra, te representa? Quantidade. Quantidade é sempre em número. Nós sempre quando nós pensamos em quantidades, nós pensamos em números. E qualitativo? Qualidade nos faz lembrar em palavras. Então, quantitativo nos lembra números. Então, quantitativo nos lembra números. Qualitativo nos lembra palavras. Ok? E qual que é a diferença entre uma variável quantitativa discreta e contínua? Discreta é quando nós temos números exatos. E contínua, como o próprio nome diz, números fracionados ou números quebrados. Fracionados. Então,
Então, vou colocar aqui fração. Qualitativa nominal é nome onde não tem uma distinção, são somente nomes. Então, o próprio nominal diz, são nomes. Não existe uma ordem. Já na ordinal, existe uma ordem. Né? Então, nos submete à ordem. Por exemplo, nós vamos fazer uma pesquisa sobre raça na faculdade FAMA. Nós vamos fazer um estudo estatístico sobre a raça dos alunos da FAMA. Se encaixa em quê? Qualitativo nominal ou ordinal? Nominal. Nós não temos uma ordem de raça. São apenas nomes. Ok? Então, nós temos negro, nós temos índios, nós temos brancos, nós temos pardos, nós temos, que mais? Acho que são essas 4 raças que existem só, né? Negro, branco, o índio e o pardo. Então não existe uma ordem. Já quando nós vamos falar sobre grau de escolaridade, nós temos uma ordem. Tá? Nós temos, por exemplo, quem ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino superior incompleto, ensino superior completo, pós-graduado, mestrado, doutorado e pós-doctor. Nós temos uma ordem. Então, qual que é a ordem? Qual que é o melhor? É o pós-doctor. Depois vem o doutorado, depois mestrado, pós-graduado, graduado, em graduação, mas geralmente não levamos isso em consideração. Então, graduado, com ensino completo, ensino médio completo, ensino fundamental completo e ensino fundamental incompleto. Nós temos uma ordem a se seguir. Já quando se fala em raça, cor dos olhos, profissão, não existe uma ordem. Existem apenas nomes. Então, é assim que nós distinguimos a qualitativa entre nominal e ordinal. Ok? A discreta e a contínua em quantitativo. Discreto é sempre quando nós temos resultados precisos. Ok? Já a contínua é quando nós temos resultados quebrados. Ok? Vamos lá. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma pesquisa sobre quantidade de filhos de uma família, nunca teremos um resultado quebrado. Que nem, vamos lá, Amanda, quantos irmãos você tem? Uma só. Fernando, quantos irmãos você tem? Um. Lohane, quantos irmãos você tem? 3. Ana, quantos irmãos você tem? Já ela escreveu? Mas pode escrever no chat aí que o pessoal... Beleza, e você, João? Só um. Eu tenho só minha irmã adotiva, mas tem. Então tenho uma irmã. Ok? Então pronto, foram todos os resultados exatos. Agora, qual que é a sua altura, João?
1,83. Qual que é a sua altura, Amanda? 1,62. Então, não vou fazer a pergunta para todo mundo, mas já deu para entender. Quando a gente fala em altura e em peso, nós sempre vamos falar sobre uma variável quantitativa contínua, onde o valor ele é quebrado. Quando nós trabalhamos com valores exatos, por exemplo, quantidade de irmãos, quantidade de filhos, é quantitativa discreta. Deu para pegar bem, pessoal, a diferença? Beleza? Aqui tem para vocês depois estudarem, tá? Então aqui nós falamos, quantitativa fala mesmo quando nós podemos representar por forma de números, discreta quando nós temos um conjunto finito, beleza? Então, por exemplo, números de filhos, números de bactérias por amostra, números de copos de cerveja tomados por dia, números de cigarros fumados por dia. Já contínuos, quando nós temos números fracionais, por exemplo, tempo é fracionado, que nem que horas são? Agora são 8h33. É um valor fracionado. Ok? Peso, altura, pressão arterial, idade. Ok? Na idade, ela pode tanto ser discreta quanto contínua. Depende com quanta precisão você está fazendo seu experimento. Ou seu experimento. A sua pesquisa. É sempre muito bom quando você realiza uma pesquisa, que você vai fazer uma pesquisa com idade, você trabalhar com anos e meses, ok? Então eu mesmo teria, sei lá, 27 anos e uns 8 meses, 9, vamos ver, estamos no mês 2, 7 meses, acho que é, sei lá, nossa, o professor de cálculo tá ruim das contas. Vamos ver, 7, 12, é isso aí, e 7 meses, beleza? Então, quando você pesquisar... Oi? Lê pra mim. Mesmo ela sendo uma hora exata, ela é fracionada. Porque a hora quando você fizer a pesquisa, você vai ter várias horas que você vai encontrar. Mesmo ela sendo exata, ela entra fracionada. Porque quando você faz uma pesquisa, você não vai ter só uma hora exata, de tudo só 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas. Nós vamos ter, por exemplo, 7 horas vai aparecer na pesquisa. Mas também vai ter 7h30, 8 e 2. Então, são valores fracionados, ok? Bom, vamos lá na qualitativa, né? Quando nós falamos de qualidades ou atributos. A nominal, quando não existe nenhuma ordem nas possíveis representações. Por exemplo, sexo, cor dos olhos, cor do cabelo. A raça também não. Fumante e não fumante. Doente e sadio. Beleza? Uma ordinal é quando nós temos uma ordem nos resultados. Exemplo, grau de escolaridade, primeiro, segundo, terceiro grau, exemplo. Mês de observação, nós temos uma ordem nos meses. Nós vamos de janeiro até dezembro, então existe essa ordem, ok? Estágio da doença, se está num estágio inicial, intermediário ou terminal, beleza? Então existe uma ordem. Bom, vamos para um exemplo. Suponha que você é um pesquisador e está interessado em estudar aspectos socioeconômicos dos atletas de um time de futebol. Foram coletados dados do departamento pessoal do clube e a seguinte tabela foi construída. Vamos lá. Variável estado civil.
os valores que nós podemos encontrar são solteiro, casado e separado. Amanda, essa é uma variável quantitativa ou qualitativa? Qualitativa. Não vou te dar a resposta agora. Qualitativa o quê? Nominal ou ordinal? É, o estado civil. Então, QL, N, qualitativa, nominal. Beleza? Grau de instrução. Ensino fundamental, médio, superior. Ana, escreva pra gente aí no chat qual variável que nós estamos tratando. Qualitativa, quantitativa, se é qualitativa é nominal, ordinal, se é quantitativa, se é discreta, se é contínua. Tivemos uma resposta? Pode ser qualitativa. Nominal ou ordinal? Números de filhos. Precisa perguntar ainda? Qual que é? Número de filhos é como, pessoal? Eu usei de exemplo. Discreto ou contínuo? O salário. João. Quantitativo ou qualitativo? Discreto ou contínuo? Oi? Contínuo. Nós temos aqui, ó, números quebrados. Idade, Lohane. Quantitativo ou qualitativa? Sério? Então vai ser mesmo. Oi? Não, ou é quantitativo ou é qualitativo. E aqui nós estamos tratando de forma discreta ou contínua? Nesse caso é discreto. Nós estamos trabalhando com idades exatas. E a classe social? Qualitativo o quê? Nominal ou ordinal? Aqui o desse aqui, né, da idade. E o da classe social? Mas o que? Nominal ou ordinal? Nominal. Então, beleza. Vamos para o gabarito? Bom, então o estado civil é qualitativo nominal. Então, vocês acertaram. O grau de instrução qualitativo ordinal também está correto. Números de filho quantitativo discreto. Salário quantitativo contínuo, até agora ok. Quantitativo discreto e somente na classe social, onde nós temos uma ordem, ok? Nós sempre temos uma ordem de classe alta, média e baixa. Então, quando nós temos a classe A, classe B, classe C, classe média alta B, classe média alta C, temos os pobres, os miseráveis. Então, nós temos uma ordem que se segue, ok?
Então, somente aqui, em vez de qualitativo nominal, teria qualitativo ordinal. Mesmo que na nossa vida nós não levamos em consideração com quem nós falamos, com quem nós conversamos pela classe social, isso pra gente não importa. Pelo menos eu na minha vida não tenho essa importância. Não coloco isso como uma ordem. Mas para estudos estatísticos, isso sim é considerado um estudo qualitativo ordinal, onde nós temos uma ordem na hora de se alocar o nosso estudo, ok? Então, vamos para um exercíciozinho de fixação aí, podem copiar e responder aí, ok? Enquanto isso eu vou colocando meu celular para carregar. Deixa eu ver aqui, pessoal, rapidinho, só para ver o tanto que dá pra gente andar. Vamos fazer só esse exercício e finalizar, será? Vai ficar... Também. F. Imagina eu, tô quebrado também. Ó, o Emerson tá também aí na aula ou saiu? Eu lembrei agora que ele entrou no meio da aula. Poxa, o Emerson. Fiz uma pergunta pra você, mas relaxa que agora vai ser, a maioria vai ser pra você agora. Esqueci que você entrou no meio. E eu tô, desculpa, é que eu tô cansado também, gente. Meu cavalinho, canseira. Mais alguma dúvida, Emerson, quanto ao que foi falado? Ou não? Está pegando tranquilo? Não. Uai, não, mas agora quanto a essa parte qualitativa e quantitativa? Tranquilo. Oi. Nominal também, nominal, ordinal, discreto e contínuo.
E aí, pessoal, copiaram? E o restante? Tranquilo. Beleza. Vamos lá. E aí, pessoal? Já que o Emerson, esqueci do Emerson. Na letra A, o Emerson, nós trabalhamos com qual variável? Qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Nominal ou ordinal? Alguém discorda, pessoal? Alguém discorda sendo nominal? Nominal. Na cor dos olhos, nós não temos uma ordem a se seguir. Ok? Então o nosso... Pode falar. Tranquilo. Então, o nosso universo de estudos são os alunos de uma escola, né? É a nossa população. E o nosso objeto de estudo é a cor dos olhos. Ok? Cor dos olhos é uma característica, uma atribuição. Então, é uma variável qualitativa. E ela é nominal porque nós não temos uma ordem a se seguir. Ok? Então, na cor dos olhos, nós não temos uma ordem a se seguir. Beleza? Na letra B, novamente o Emerson. Nosso universo de estudo é os bovinos de um sítio. E o nosso objeto de estudo é a altura e o peso desses bovinos. É uma variável qualitativa ou quantitativa? Qualitativa? Nominal ou ordinal? Alguém discorda? Por que vocês acham que é quantitativo? E altura e peso é dado em quê? Em atribuição ou em números? Então é quantitativo. Quando nós temos quantidades, quando o nosso objeto de estudo nos dá resultados com números, são quantidades, são quantitativas. Mas é quantitativa discreta ou contínua? E vocês seguem eles ou discordam? Contínua. Por que contínua? São números quebrados. A altura é um número quebrado, fracionado. Beleza? Então o boi lá vai ter o que? Não faço a mínima ideia a altura de um boi. Mas é mais alto que eu, então deve ter 1,75, 1,80. Não faço a mínima ideia. Então, beleza. Então a altura ela é quebrada. Pode ter 1,73, pode ter 1,75. O peso, 2 arrobas e meia, 3 arrobas e meia,
4 arrobas. Beleza? Então é de forma contínua. Letra C. Universo de estudo. Pregos produzidos por uma máquina. O objeto de estudo é o comprimento desses pregos. E aí, pessoal? Qualitativo ou quantitativo? Quantitativo. Por quê? Porque fala redução. É o comprimento dos pregos, né? O resultado que a gente vai ter é o comprimento. Mas e aí? Contínuo ou discreto? Quando se trata de comprimento, nós temos valores quebrados. É a mesma coisa que a altura. Então, são valores contínuos. Ok? Porque nós estamos vendo os pregos que estão sendo produzidos. Agora, se a máquina ela é precisa, aí sim pode ser discreto. Ok? Mas vamos lá. Letra D. O nosso universo de estudo são os aparelhos produzidos em uma linha de montagem. O objeto de estudo é o número de defeitos por unidade. E aí? Quantitativo ou qualitativo? Quando eu perguntar para você, você foi lá e fez a vistoria no aparelho. Eu pergunto para você, quantos defeitos você encontrou nesse aparelho? Você vai me responder em número... Oi? Não entendi. Quantitativo. Quantitativo? E aí, discreto ou contínuo? Discreto. Porque quando você vai ter ou 0 defeitos, ou 1 defeito, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 e assim por diante. Você não vai ter, tem um defeito e meio. Como é que você vai definir meio defeito? Ou tem um defeito, ou tem 2, ou não tem nenhum. Ok? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Se eu estou fazendo o meu universo de estudo são os bovinos, né, de uma fazenda. Meu universo de estudo. E meu objeto de estudo é o sexo dos animais. É o que? Quantitativo ou qualitativo? Qualitativo. Nominal ou ordinal? Alguém discorda? Nominal. Nós não temos uma ordem quando nós falamos de sexo. Ok? Então, tranquilo, pessoal. Você tá com o slide aberto aí? Ou quer um tempo para copiar? Vou fazer o seguinte. Pronto. Deixa eu ver que horas são também. 9 horas. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Oi? Hora de dar tchau. Acho que tô quase concordando com ele.